Vou colocar vocês numa situação aqui, tá? Você é um professor e aí o seu aluno resolve fazer bullying com você. Aliás, não é nem seu aluno, tá? Um aluno resolve fazer bullying com você, você sendo professor. E aí a mãe desse aluno resolve defender esse aluno que estava fazendo bullying com o professor, a figura de autoridade. Foi isso que aconteceu agora com a volta da influenciadora. Lembram daquele menino que não sabia cortar pão? Que a mãe falou, fez um vídeo dele mostrando ele no restaurante, no Outback, ele não sabia cortar o pão do Outback, ela fez um videozinho, a internet chamou o filho dela de inútil, um monte de coisa. Aí ela até fez vídeo chorando, falando, ele sabe fazer muitas coisas, inclusive eu posso contratar vocês pra cortar pão pra ele, que ela ficou revoltadíssima. A gente falou disso em live, tem um monte de canal que fez vídeo disso também, não sei se vocês chegaram a assistir, mas por que eu tô trazendo esse link das histórias? Porque é a mesma mãe, tá? É a mesma mãe que teve essa história aí do pão, agora tá defendendo o filho que fez bullying com o professor. Vamos entender como isso aconteceu? Será que ela realmente está defendendo? Será que não? Essa história, ela me trouxe muita revolta, gente, né? Do aluno estar fazendo bullying com o professor e a mãe defendendo. Porque a minha mãe é pedagoga, todas as minhas tias são professoras, uma das minhas melhores amigas é professora, então, assim, é um assunto sensível. E também o fato de eu ter sofrido muito bullying na época que eu estava em colégio. Então, tudo isso somado faz a gente enxergar esse assunto e ver assim, cara, que loucura, né, tudo isso que tá acontecendo. E obviamente vou dar minha opinião aqui pautado nas minhas experiências e nas coisas que eu entendo um pouco, né, vídeo as experiências da minha família. E vamos ouvir aqui, eu também quero ouvir a opinião de vocês. Lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, deixa o like. Se não caiu de paraquedas também, deixa o like que me ajuda. E comenta qualquer coisa pra saber que chegou até aqui. Bota em oi nos comentários pra me ajudar, tá? E bora pro vídeo de hoje assistir ao vídeo da Tâmara Araújo, que contou essa história aqui. A nova escola dando as caras. Fala, Tâmara, não sei se concordaremos com você, eu acho que com certeza não, mas vamos lá. Me ligou, hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Hoje a escola do Guilherme me ligou, hoje eles estrearam um meio de contato com a mãe dele. Eles ligaram, obviamente eu não atendi, porque era número desconhecido. Amei, eles ligaram e obviamente eu não atendi. O quê? A escola do meu filho, ele lidar com os problemas de mãe? Nem pensar, amor, fica com Deus. Aí em seguida me chamaram no WhatsApp. Ah, eu falo com a Tamara? Ah, tá, era um número desconhecido, por isso que ela não atendeu. Ah, tá, mulher, que susto, achei que você não tinha atendido, porque vi que a escola já fugiu. Aqui é do colégio tal. Eu falei, eu mesma. Então, eu preciso que a senhora compareça aqui. Eu falei, não consigo. Estou em viagem a trabalho. Infelizmente, não vai dar, tá? Resolver problemas do meu filho não tá dando pra mim. Não, mas ela tava viajando, né? Vai, calma, gente, eu tô gostando muito, que eu tô com raiva da história, que eu já sei um pouco da história. Vamos lá. E não consigo comparecer pessoalmente, vai precisar Gente, desculpa, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco mais emocionado meu, mas vamos lá. Telefone. Porque a maioria das coisas geralmente dá pra se resolver por telefone mesmo. E o Guilherme nem tava no colégio, ou seja, se ele tivesse, eu iria. Mas ele não tava. Aí ela falou assim, eu falei, mas é sobre o quê? Me adianta, sobre o que é? Aí ela falou assim, é sobre questões disciplinares. Eu falei, entendi. Aí eu já catei um printei a tela, mandei pro Guilherme, vai falando. Vai falando por quê? Porque o querido, ele já deveria ter me adiantado qual que era o rolê que ele tinha se enfiado na semana passada. Mas aí ele já devia estar o quê? Devia estar com o c... na mão já, pensando, meu Deus, fiz uma grande merda aqui, eu tenho que dar uma segurada, né? Não posso falar isso pra minha mãe, nem dividir com ela. Ah, é outra questão também, né? Porque eu já talvez você abertura, não sei. Ensinei ele que a gente prepara o terreno sempre antes. Tanto que ele sempre prepara o terreno antes. Eu não sei qual foi o que ele achou que isso não ia chegar nos meus ouvidos. Mas enfim. Aí eu já mandei pra ele, vai falando. Aí já vem o textão do Guilherme se explicando o que foi que aconteceu, né? Resumo da ópera. Ele e o Enzo, claro, a dupla dinâmica. Ai, tem que sempre ter um Enzo, gente. Desculpa se você se chama Enzo, mas já viram? Sempre nessas histórias tem um Enzo junto, gente. Meu pai. Estavam caminhando. Ele e o Enzo. A versão do Guilherme é essa. Eu e o Enzo estávamos caminhando pela escola de aula vaga. E de repente a gente olhou pra dentro de uma sala e vimos um professor que a fisionomia dele lembrava um amigo nosso. Tá, sei. E nós demos risada porque nós lembramos deste amigo. Nossa, desculpinha isso, hein, amor? Isso aí, ainda mais você que também já foi adolescente, a gente sabe que é bem desculpinha. Lembrou? Lembrei de alguém. Esse foi a... Desculpa. O que ele me disse, tá bom, gente? O que aconteceu? Eles estavam andando na escola, viram um professor que tinha uma fisionomia duvidosa, igual de um amigo deles. Meu Deus do céu, já ficou problema. Uma fisionomia duvidosa. Especifique fisionomia duvidosa. O que é uma fisionomia duvidosa? Pode especificar pra gente que fisionomia duvidosa é essa? E ela falando fisionomia duvidosa como se isso justificasse eles terem falado alguma coisa. Da fisionomia duvidosa, menino. Que tá explicando. Uma fisionomia duvidosa. Deram risada do professor
e do amigo deles, consequentemente. O Essa história... Enfim. professor pegou eles, dando risada, se sentiu ofendido, se sentiu bulinado, entendeu? E foi pra diretoria, chamou eles, gritou com eles e falou pra eles que isso era inadmissível, blá blá shines, blá blá shines, blá blá shines. É isso. Enfim. Eu, Tamara, obviamente não vou crucificar os meninos por dar risada, porque eu dou risada das pessoas e tá tudo bem. Não. Gente, não, amor. Não me irrita, não. Que eu sabia a história, mas não tinha ouvido, vou sair da sua boca. Não me irrite. Como assim? Não vou crucificar os meninos por darem risada das pessoas, eu dou risada das pessoas. Da aparência das pessoas e você acha normal? Ficar rindo da cara das pessoas, da aparência das pessoas na cara das pessoas? Isso é normal, amor? A gente ri, tá? Vamos voltar, vir aqui, ó. Desliga o mimimi, que você vai ligar agora. Desliguei. E presta bem atenção, você ri, você comenta do defeito dos outros. Não. Você julga os outros. Não. Então se reserve aqui no direito da tua insignificância. Não, você que se reserva o direito da sua insignificância, não me coloque no mesmo balaio que você. Porque se você é essa pessoa, beijo, gente, já assim que nem você, eu não quero perto de mim. Uma coisa é você ter um problema com uma pessoa, falar sobre o problema que você teve com uma pessoa. Uma coisa é um amigo não ter sido maneiro com você, você falar sobre outro amigo. Putz, esse amigo não foi maneiro comigo. Isso é uma coisa. Você tá fazendo uma fofoca de uma situação. Uma coisa é você falar da aparência física de uma pessoa e rir da aparência física de uma pessoa. E achar maneiro rir da aparência física de uma pessoa. Aí a gente fala, desculpa, eu falava quando era bem novinho. Ah, ele tá falando. Ok, ele falar e você educar mostrando que é errado. Ele é mais novo. Quando eu era adolescente, falei também de muita gente, como muita gente falou de mim. Agora, você como mulher adulta, naturalizando, falando, a gente fala mesmo. Não, amor, não é pra falar. E se você foi adolescente, já deveria falar, ó, isso é errado, filho. Mamãe já fez, você tá fazendo. Isso é errado. Não é pra falar da aparência das pessoas, não é pra rir da aparência das pessoas. Se você tem um problema com alguém, você tem que falar sobre aquela questão. Não é minimizar a aparência, o aspecto físico, o jeito da pessoa. Isso não. E a Mona, a gente fala, todo mundo fala. Não, amor, não. A gente fala quando a gente é criança. E aí a gente recrimina as crianças que fazem isso. Agora você dizendo pro menino que é normal, tá falando num vídeo que é normal? Uma coisa que não é normal? Ai, com licença. Que você também julga as pessoas e não julgue os adolescentes, ok? Não tô falando que eles estão certos, mas também não tô falando que eles estão errados. Ai, gente, nossa, mas essa menina... Amiga, desculpa. Ai... Você pensou pra gravar esse vídeo? Bateu uns 5 minutos pra você gravar esse vídeo ou não? Porque não é possível. Não julguem o adolescente. Ok, adolescentes cometem esses erros. E você, como pessoa adulta, tem que apontar os erros dos adolescentes. Agora, minimizar falando... Você basicamente tá dizendo que não é um problema. Tá dizendo que não é que todo mundo fala. Você fala, todo mundo fala da aparência das pessoas. Que é normal falar da aparência das pessoas. Eu não acho normal. Eu acho zero normal. As pessoas que convivem comigo também acham zero normal. Aí, se é normal no seu mundo, boa sorte a você. Eu, se fosse esse professor, catava eles na hora, chamava eles e ia desbloquear um trauma em cada um, entendeu? Fazia um bullying, bem bullyingzão mesmo. Ai, assim, querida, acorda. Ai, não, gente, essa Mona deve estar de sacanagem, não é possível. Você tá falando sério? Você não aguentou 5 minutos de crítica quando falaram que seu filho não sabia cortar um pão, você veio pra internet chorar. E agora você tá falando que era só desbloquear um trauma no seu filho? A internet desbloqueou um trauma, chamou seu filho de inútil, você ficou bolado e começou a chorar? E agora você tá mandando desbloquear um trauma no seu filho? Olha, amor, se você quiser, a gente já vai começar agora. Não sei se você tá querendo, então vamos se acalmar? Porque não tem desbloqueio de trauma nenhum, porque você não ia aguentar o rajadão. Porque não aguentou da internet. Você ia fazer esse professor ser demitido. É isso que você ia fazer. Você ia catar, ia fazer ele ser demitido. Porque se você não aguentou na internet, ia aguentar no colégio. Então não vem falar que você queria que dessem 5 minutinhos de bullying no seu filho, não. Pra desbloquear trauma no seu filho, porque você não ia querer. Porque você não aguentou quando aconteceu. Então vamos parar de... Você falou pra todo mundo... Não, todo mundo fala. Então vamos parar também que tu não aguentou. Então vamos dar uma parada aí, uma segurada. Com cada um eu ia fazer um bullying. Aí eu ia fazer o quê? Pagar... Que saudável. Vamos resolver o bullying como? Com mais bullying. Em vez de explicarmos pra pessoa por que aquilo é errado, mostrar exemplos, né? Explicar por que aquilo não é maneiro, você como mãe explicar... Não é normal a gente falar da aparência das pessoas. Inclusive, se alguém falar, se você falar da aparência de uma pessoa, vamos falar da aparência dela também. Olha que coisa maravilhosa, gente. É isso. Vamos pegar mais arma. Que loucura! Entendi. É assim que resolve a vida. Entendi, amor. Que ótimos conselhos que você tá dando realmente. Feliz com os seus conselhos de maternidade. Tô aqui assistindo assim, ó, empolvorosa, esperando a próxima merda que vai sair da sua boca. Vambora. Na mesma moeda. Eu não ia pra diretoria chamar a diretora, pra falar pra diretora que eu me senti ofendido porque eles deram risada de mim. Não, eu ia desbloquear um trauma em cada um dos dois.
Não é possível. Ela achou ruim o professor ter ido na diretoria falar sobre uma situação que aconteceu para resolver com, né, a família do aluno e para envolver a escola numa situação que aconteceu na escola. Ela queria que o professor esculhambasse os alunos ali naquela situação, colocasse os alunos abaixo de cachorro, como ele se sentiu, desbloqueasse 2 traumas nos meninos ali, para os meninos depois ter que fazer 3 anos de terapia. Que ideia ótima, amor. Que ideia ótima. Tu faz terapia? Pergunta pra gente saber. E vida que segue. A vida é assim, entendeu? A vida tem que ser assim, tem que ser olho por olho, dente por dente. Mas aí o professor... Gente do céu. A gente não tá falando de pessoas adultas aqui, a gente tá falando de um professor com adolescentes. Que loucura é essa, mulher? É que você não pode pegar uma coisa. Eu sempre falo, remédio pra doido é um doido e meio. Uma coisa é quando os dois doidos estão na mesma categoria. Eu, outra pessoa na minha categoria aqui que eu, a gente se xingando. Aí, ok, o remédio pra doido é um doido e meio. Agora, como é que você quer que o professor pratique bullying com o aluno? É porque você tá naturalizando bullying do seu filho com o professor, acho que também queria que o professor praticasse bullying com o seu filho. Gente, que absurdo. A gente ouve, às vezes, a gente queria desouvir. Se puder estar desfalando pra gente, a gente agradece. Que isso? Achou que não era uma boa ideia. Achou que era uma boa ideia ir lá falar pra diretora. E a diretora foi, falou que isso era inadmissível. Ele daria risada. Foi uma ótima ideia ele fazer isso, inclusive. Que Exato. Ótimo professor, que ótimo exemplo, diferente do seu. Vamos continuar. Gente, não é uma atitude legal dar risada, né? Eu acho que eles estão errados aí em ter dado, em ter sido pego, na verdade. Porque a gente... Não! 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 Eles estão errados em ter sido pegos. A gente usa essa frase em qualquer outra circunstância. O problema não foi você roubar, amor. O problema foi você ter sido pego no roubo. O problema não foi você ter dado um tiro. O problema foram ter visto você atirar. Você entende o quanto essa frase é problemática quando a gente troca? Troca a frase! Que aí você consegue entender o absurdo que você tá falando. Não é possível. Gente, e ela fala com uma certeza, né? Meu Deus do céu, pra você ver, né? As pessoas conseguem falar isso numa certeza absurda. Absurda, vamos. Até dá risada do defeito do outro. Mas a gente dá risada aqui, ó, quietinho, entendeu? A gente não dá na cara do outro. Porque... A gente dá até risada do defeito do outro. Amor. Tu entende que tu é cheio de defeito, depois você para pra dar risada do defeito do outro? É que ela confunde as coisas. Gente do céu, que loucura. Aí também é demais, né? Aí é demais. Você tá querendo julgar o outro e você ainda tá querendo rir dele na cara dele e que ele não faça nada com você. É demais. Mas enfim, Guilherme fez esse discurso aí pra mim, né? Obviamente, ele acha que eu acredito no discurso dele. Mas tá tudo bem, ele finge que me engana e eu finjo que acredito. A questão não é exatamente essa. Maneira de educação maravilhosa. Tipo assim, eu finjo que acredito no que meu filho falou, ele finge que me engambelou, em vez de vocês terem uma conversa de mãe e filho madura, onde você explica que seu filho fez uma coisa errada, mas aí você mesmo fala, né, que é normal, que o professor deveria ter dado o esculacho dele também, que todo mundo fala do corpo das pessoas pelas costas. Você fale por você, tá? Não inclua todos nós, porque nem todo mundo é igual a você. A questão é que a escola acha que pra resolver uma questão tão simples quanto essa, porque isso daqui é simples pra mim, gente, pelo amor de Deus, com e-mail, WhatsApp, telefone, com tanto meio de comunicação, jura mesmo que precisa ser pessoalmente pra falar que eles riram do professor? Aliás, se alguém quiser entrar nesse grupo, ainda vai estar indo os nomes apocalípticos, tá? Agora, parece que entrou um tal de Gustavo. Tem o Arthur, tem o Gustavo, tem o Guilherme e tem o Enzo. E ela devia estar com vergonha de falar o nome do grupo dos seus filhos, porque assim, esse grupinho, a galera tá começando a ficar assustada. É que, na verdade, tudo que você tá falando sobre seu filho na internet ultimamente tá deixando as pessoas assustadas. Eu tô achando que você é a maior percussora do bullying contra o seu próprio filho, porque assim, sinceramente, todas as coisas que você fala sobre o seu filho nos vídeos que viralizam, porque, assim, você tem que entender que as pessoas não te acompanham, não sabem o que você posta na internet. Chega na For You das pessoas uns vídeos que viralizam. O que chegou pra gente é que seu filho não sabe cortar um pão e que ele praticou bullying com um professor que é uma figura de autoridade na escola. Então a gente pensa o seguinte, se ele não sabe cortar um pão, o que mais ele não sabe fazer? Se ele destrata um professor que é uma figura de autoridade, quem mais ele não destrata? Então assim, a propaganda que você tá fazendo pro seu filho é péssima. Eu acho que você tá sendo a maior percussora do bullying contra o seu próprio filho, porque o que a gente enxerga do seu filho, a gente não tá gostando. Se puder começar a trazer informação boa do seu filho nos vídeos virais, a gente agradece, porque realmente tá complicado. O professor ficou ofendido, ficou chateado, gritou com os meninos. Aliás, eu não gosto que grita com o Guilherme não, viu, meu querido? Você quer ensinar, você ensina, mas você não grita com ele não, que senão eu vou gritar na tua orelha. Oxi! Você tinha falado pra ele desbloquear um trauma no seu filho, agora não pode gritar? Tá vendo como você é contraditória? Uma hora você manda desbloquear um trauma no seu filho, uma hora você manda não gritar com seu filho. Aí você tem que saber se a gente pode gritar com o pompom, se a gente pode esculachar o pompom. O que a gente pode fazer? A gente tem que saber. O que a gente precisa fazer, amor?
Porque senão fica complicado. Porque agora não pode gritar. Porque agora você ficou sensível. Aí não tô entendendo. Qual a régua? Mas voltando. O Guilherme fez a defesa dele, o Enzo fez a defesa dele, jurídico, aguardo a defesa de vocês. E eu vou entrar em reunião com a escola daqui a pouco e vou ver o que a escola tem pra dizer. Aí eu trago atualizações pra vocês, mas basicamente é isso. Eu achei completamente errado. É igual eu falo pro Guilherme, você quer ser esperto, quer fazer arte, só não seja pego. Entende? Meu Deus do céu, gente. Gente, que educação é essa? Meu Deus do céu. É que pra mim, eu fui educado de uma maneira tão diferente que eu fico muito assustado. Que é isso? Não é arte que eu falo, gente, coisa errada, crime, não tô falando disso. Mas eu tô falando da pessoa que quer ser esperta, quer fazer um bullying com alguém, só não... Caraca, não é possível. Gente, calma que a gente vai trazer coisas mais pra frente. Não é possível que eu tô ouvindo isso. Deixa isso estourar pro meu lado, entendeu? Só não deixa chegar até mim, que é o que eu falo. Olha, eu tive um filho, mas eu não quero nenhum problema pra mim. Coisa de educação, ter que ir em colégio, ter que lidar com os problemas do meu filho que eu escolhi colocar no mundo, não deixa chegar em mim. Você causa, você faz as suas coisas, você faz tudo que você quer fazer. Só que faz por debaixo do pano, não deixa respingar em mim. Que eu não quero estresse pra mim. Amor, soa assim seu discurso. Rindo de outra pessoa. Sabe, tanta coisa pra ser chamada a atenção, mas é chamada a atenção porque tava rindo de outra pessoa. Na minha época, eu fazia umas coisas bem piores. Mas enfim, não tô dando ideia pra fazer não, viu, Guilherme? Você dá uma controlada aí, senão eu acabo com sua raça. Hoje a escola do... O que você fazia de pior? A gente também quer saber. Tamo curioso pra saber o que você fazia de pior. Porque pra mim, você praticar bullying com uma figura de autoridade num colégio me parece bem ruim. Mas tudo bem, né? Se pra você é uma coisa tipo, eles poderiam ter resolvido de outra maneira, eu acho que o professor fez a melhor coisa que ele poderia ter feito. Mas aí, obviamente, isso viralizou e as pessoas tiveram opinião. Calma que a gente tem o posicionamento dela, porque não caiu bem o que ela postou, né? Ela veio falar depois, veio falar sobre a conversa da escola, a gente vai chegar nesse ponto também. Mas a galera começou a falar sobre toda essa questão aí, que, né, do que tinha acontecido, do que tinha viralizado. Vamos ver o vídeo aqui do Jonathan? Fala, Jonathan, sua opinião que a gente quer ouvir. Jonathan vai falar que é a opinião dele agora pra gente. Será que o professor tem que devolver na mesma moeda? Do menino. Lembrando que depois eu vou trazer opiniões de professores, né? E pessoas que trabalham em colégio, né? Pessoas que de fato entendem o que acontece dentro de um colégio. Vambora. Que riu do professor. A gente tá falando de um influenciador que vai trazer aqui uma opinião bem humorada pra gente. Bora lá. Professor, e ela disse que o professor tinha que levar da mesma forma que o filho dela. Tinha que fazer o deboche pra cima dele pra desbloquear traumas. Tá, será que você queria isso mesmo? Porque quando seu filho cortou o pão, não cortou... Eu até elogiei ele, né? Como se ele tivesse cortado. Quando ele não soube cortar o pão, a internet toda tava rindo. E pelo que eu lembro, você tava chorando. É que meu filho... Eu lembro, fez vídeo chorando mesmo. Ele não sabe, não é obrigação dele. E se vocês quiserem, contratar. eu contrato um de vocês. Falou gente isso. Que eu trato muito como doidinho do centro, sabe? Tipo assim, ela é um caso desse. Quando aparece um vídeo desse, eu penso, doidinha do centro tá falando. E ela tá sempre falando uma bosta, né? Sempre sai bosta pela boca, como pode? Uma coisa muito engraçada que eu tô achando disso é que ela quer mostrar uma superioridade a quem vê TikTok. Porque ela não vê videozinho de TikTok. Gente, eu não tô vendo que as pessoas estão falando de mim, porque assim, eu sou muito ocupada. Engraçado que tem tempo pra fazer 15 mil vídeos, né? Responder 30 mil pessoas. A gente tá vendo que tá bem ocupada realmente. Jurou! Aí, geralmente, eu não dou muito palco, assim, pra quem é doidinho do centro. Tipo assim, tal pessoa falou uma atrocidade. Mas o que a gente espera do doidinho do centro, né, gente? O que vocês esperavam? Vamos lá, ela falou até, vocês caíram, quem tá me julgando caiu nesse vídeo de gaiato. É óbvio, meu amor. Tudo que eu vejo sobre você é contra a minha vontade. Sobre a mãe do... Ai. Então, essa foi a opinião do Jonathan. Aí, agora a gente vai ouvir opiniões de professores aqui falando sobre isso. A gente vai ouvir a do Sor Josu, acho que é assim o arroba dele. Ele pelo que eu vi, acho que ele é professor de história. Ele vai falar sobre isso. Ele botou um pouco do trecho do vídeo que a gente já assistiu, não vou reassistir. Agora eu vou ouvir a opinião dele, porque eu acho que é uma opinião bem sensata aqui pra gente ouvir e debater sobre isso. Depois a gente vai ver o outro posicionamento dela, né, falando que conversa que ela teve com a escola. Enfim, vamos lá.
Bom, é muita besteira, não vou fazer vocês assistirem mais de 2 minutos de vídeo não. Os maiores problemas que nós, professores, temos no ambiente escolar não está relacionado ao aluno, mas sim aos pais desses alunos, aos responsáveis desses alunos. Existem inúmeros pais, como este aqui, por exemplo, que relativiza todas as situações que ocorrem no ambiente escolar. E não só no ambiente escolar, é que assim, tudo que aconteceu na internet até agora, em relação aos vídeos dela que viralizaram, é sempre ela expondo uma coisa bem, né, esquisita sobre o filho dela, tipo, que as pessoas ficam, mas, né, devia saber isso, ou, oxa, não devia fazer isso. E aí, ela fica bolada quando as pessoas falam, gente, mas é realmente um absurdo o que seu filho tá fazendo. E ela tenta defender. Tipo, ai, mas ele é só um adolescente. Ai, mas ele não precisa saber fazer tudo. Tipo, começa a tratar o seu filho. Você tá construindo um adulto. Não sei se você sabe. Parte de ser mãe é ver um adulto florescer. Você está vendo um adulto florescer. Então, aprenda a ser um pouco mais pulso firme em certas coisas. Porque não dá pra ficar relativizando tudo. Porque, ele é novinho. Porque tudo que a gente ouve sair da sua boca é relativizar coisas absurdas que, desculpa, seu filho tá fazendo. E que você mesmo escolhe expor. Porque a gente não estaria se metendo na sua vida se você não tivesse feito um vídeo falando sobre isso. Se você não tivesse falado nada disso, ninguém nem saberia que isso tá acontecendo. O problema é que você resolveu falar sobre isso. E as pessoas vão ter uma opinião. Se você resolveu se expor, as pessoas vão falar sobre isso. Só que é isso. Ela expõe, aí as pessoas reagem e ela fica... gente, como assim vocês não acham meu filho incrível? Como assim vocês não estão achando que é uma bobeira isso? Vocês estão contra mim? Não, não é possível. Tipo... Querida, sim, é um absurdo. Tudo que sai da sua boca até agora, que a gente viu viralizado, que eu assisti, o negócio do pão, isso, é absurdo. Entendeu? Digo, situações de violência. São pais como esse, mães como essa, que engaja o comportamento grotesco, grosseiro e desrespeitoso dos próprios filhos, porque eles falam dentro das suas próprias casas que tá tudo bem eles se zoarem entre si, que tá tudo bem eles... E que muito provavelmente, não tô dizendo que é o caso aqui, mas que às vezes esses filhos, essas crianças, não tô dizendo que é o caso dela, a pessoa ouve os pais falando mal do corpo de outras pessoas, falando da aparência física das pessoas, então isso às vezes é normalizado dentro de casa. Você que fala, é normal a gente falar do corpo das pessoas, você deveria começar a repensar isso e parar de falar do corpo das pessoas, parar de falar da aparência das pessoas dentro da sua casa, que talvez seu filho comece a achar... realmente, não é comum fazer isso. Porque, né, nem minha mãe faz isso. Mas se você faz, você realmente naturaliza um comportamento errado pro seu próprio filho. Você não acha, não? Eles zoarem o professor, até porque o professor, eles não gostam mesmo do professor, então eles podem zoar o professor. Quando ela fala sobre fisionomia duvidosa, ela está dizendo para o filho que tá tudo bem ele zoar outras pessoas que ele não acha bonito. Tá tudo bem ele dar risada da cara do professor, porque o professor é feio. Porque ele ele não ver. Que foi o que ela falou. É só você não ser visto, é só você não ser pego. E assim, isso abre margem, não sei se ele vai falar sobre isso, mas sobre tantas coisas e tantos preconceitos dentro disso, sabe? Sobre gordofobia, racismo, preconceito contra pessoas PCD. Tipo assim, é tanta coisa, sabe? Tipo... Enfim. Parece com um amigo. Só quem é professor sabe que o maior problema que nós encontramos no ambiente escolar não é o aluno. O aluno não é o problema. O problema é a bagagem que ele traz de casa. O problema é a cultura que ele traz de casa. Que por muitas vezes essa cultura é uma cultura misógina, é uma cultura racista, é uma cultura preconceituosa, e aí o professor precisa lidar com tudo isso dentro da sala de aula para fazer com que esse aluno, essa criança, se desenvolva enquanto um sujeito ético, já que os pais não são. Quem é professor sabe que os alunos brincam entre si, eles se zoam entre si, mas existe uma diferença absurda entre a brincadeira, a zoação e cometer crime. Eu digo crime porque eles são preconceituosos. Eles trazem isso dentro de casa. Então, eles cometem um crime de intolerância religiosa, de homofobia, de misoginia. Aí, quando a escola aciona os pais irresponsáveis, meio que a escola fica sem saber, porque entende o comportamento do filho vendo o comportamento dos pais. Eu já tive reuniões com alguns pais que eu olhei para o garoto e vi que o garoto era vítima
daquela situação que ele estava vivendo. O garoto apenas repetia o comportamento que o pai, que a mãe tinha dentro de casa, em relativizar tudo. Isto aqui é só um dos exemplos do que professores passam diariamente ao ter que lidar com esse tipo de gente que não adulteceu. Se você conseguir assistir... Nossa, pra mim ele disse tudo aqui. É muito louco isso e é muito visível o quanto realmente alguns comportamentos são, né? Muita coisa vem de casa. Essa coisa de, a escola poderia ter resolvido sozinha. Não. A gente tem que trazer, acho que é necessário trazer os pais em toda essa situação, porque muita coisa vem de casa. Inclusive, grande parte das coisas vem de casa, né? Mas, enfim, não vou me estender aqui porque a gente tem outra opinião também pra ouvir, que é da Kelvila. Ela vai falar bastante sobre essa questão de limite também. Ela também trabalha com educação. Vamos ouvir aqui o que ela tem a falar sobre isso. Bora abrir aqui, bora lá. Uns alunos que iam na diretoria reclamar de bullying. Aí, vamos lá, comentaram o seguinte, ó. Na minha época, eram os alunos que iam na diretoria reclamar de bullying. Agora o professor ir porque riram é muita infantilidade. E aí ela respondeu, essa mulher que postou o vídeo. Amiga, eu ri, hahaha. Tipo, ela riu porque o professor resolveu chamar os pais responsáveis pra poder saber sobre um comportamento, pra discutir sobre um comportamento bizarro do filho. E aí ela acha ruim, estranho. Vamos ver esse vídeo então. Agora é o professor que vai lá reclamar porque riram. Quanta infantilidade. Eu vi esse comentário em um vídeo, que eu só cheguei nesse vídeo porque a professora Rebeca Café, que é minha amiga, fez um react ao vídeo dessa moça falando que a escola ligou pra ela porque o filho dela tava rindo da aparência do professor. E aí o filho deu uma desculpa lisa, que nem adolescente faz, dizer que tava rindo da aparência do professor porque lembrou da aparência duvidosa de um outro estudante que é amigo deles. E eu vou usar esse vídeo aqui pra trabalhar conceitos. Vamos trabalhar conceitos? Porque durante o vídeo dessa mãe inteiro, ela fala a palavra bullying, mas claramente ela não sabe o que é bullying. Daí eu vou trazer pra vocês aqui esse print, que é do site do Ministério da Educação. Olha só que fonte fácil, acessível e confiável. E aqui nesse print vocês estão lendo que bullying é um comportamento sistemático de violências psicológicas e físicas. Eu não gosto do termo bullying justamente pela forma como ele se banalizou e também porque acredito que bullying seja um termo guarda-chuva que acaba escondendo outras formas de violência. Em uma turma em que eu tinha muitos problemas de ações um pouco sorrateiras, violências um pouco sorrateiras, eu perguntei pra eles se eles sabiam que era bullying, e aí eles deram definições muito parecidas com essas que a mãe do vídeo dá, que faz parecer que bullying é só uma zoeirinha, é só uma brincadeirinha um pouco mais pesada, e não é nada disso. E aí eu falei bem assim, gente, se a gente fosse traduzir bullying, e aí fazendo uma tradução um pouco mal feita, e não com intenção de ser literal, mas com o objetivo de caracterizar o que é ação, a gente poderia chamar bullying de perseguição. E aí na hora que eu falei isso, a reação da turma foi nossa, professora, que pesado. Aí eu falei pra eles, viu como a gente tem uma questão com o termo bullying? Porque esse termo não causa mais nenhum tipo de impacto no sentido da pessoa... Inclusive, quando as pessoas falam sobre essa questão de bullying, falam, nossa, frescura, nossa... Porque as pessoas não entendem a real força da palavra mesmo, é isso mesmo. As ações delas. O bullying virou um termo meio chacota, até. Mas quando a gente dá o nome aos bois com o nosso idioma e chama de perseguição, aí eles sentiram um pouco o impacto do que eles estavam fazendo. Primeiramente, quero dizer que se de fato as coisas aconteceram próximas ao que a mãe relatou, o que eu acho que nem é tanto assim, tá? E não pela mãe estar mentindo, mas é porque tem várias comunicações indiretas ali, entre o que a escola contou, entre o que o professor sentiu, entre o que o próprio filho relatou. São muitas versões, e quando você vai juntar todas, às vezes os meandros são um pouco mais delicados. E às vezes também não são. Então, vamos pegar aqui o que a mãe diz, que é o que a gente tem. Não acho que o que aconteceu ali foi bullying, tá longe de ser, pelo que ela descreveu. Aí agora a gente vai pro comentário que eu expus aqui no início do vídeo, que é um comentário que tá lá no vídeo da moça, né, da mãe que tá falando que a escola ligou pra ela, etc. Essa semana eu tive essa conversa com uma das minhas turmas. Esse ano eu estou com 20 turmas, e no geral são turmas muito tranquilas. Eu tenho poucas que são aquelas que a aula é na sexta-feira e na terça eu já tô sofrendo porque eu vou voltar lá de novo. São pouquíssimas. E o que me fez chamar a atenção dessa turma, que me fez ter essa conversa um pouco mais séria com eles? Primeiro, eles têm pouquíssimas noções de respeito com a gente e entre eles. Quando nós, professores, chegamos, a recepção é horrorosa. Seja nas caras dobradas, caras de nojo, seja nas frases mesmo, eles fazem questão de ser desagradáveis. Quando a gente chama a atenção de algumas pessoas porque estão conversando demais, falando enquanto a explicação está acontecendo, algumas dessas pessoas olham para nós, professores, como se a gente estivesse atrapalhando a conversa deles, e não a conversa deles atrapalhando a aula. Muito fico refletindo que se vocês me tratam assim, e o professor, teoricamente, bem no campo das ideias para essa turma em questão, é uma figura de autoridade, fico pensando como é que vocês tratam outros colegas quando não tem nenhum adulto por perto. Cara, isso é muito legal que ela falou, porque é exatamente isso. Se ele é capaz de rir de uma figura de autoridade, que era o que eu tava falando,
o que ele não é capaz de fazer com uma pessoa que ele sente que é menor do que ele em algum aspecto, sabe? Que ele sente que ele consegue se impor ali em cima daquela pessoa. Vocês estão entendendo? E aí, na hora que falei isso, alguns estudantes deram aquela balançada de cabeça, assim, de como quem tá pedindo socorro em silêncio, porque tem medo, às vezes, de falar, de levar pra direção e sofrer algum tipo de retaliação pela turma. Então, sobre o comentário dessa moça, que diz que a infantilidade do professor da situação lá da mãe relatada e levar pra diretoria a questão do bullying, mas vamos deixar claro que não foi bullying, mas essa postura desrespeitosa precisa sim ser relatada e comunicada de imediato aos pais, porque, mais uma vez, se faz isso com um adulto que teoricamente é figura de autoridade, imagino que não faz com outros estudantes na calada ali, ou na surdina. E que fique claro também que eu não estou falando especificamente que o filho dessa moça faz alguma coisa na calada, na surdina, porque eu não sei quem é o filho dessa moça. Sim. Essa moça passou na minha For You lá 2 vezes, uma delas foi quando ela falou que o filho dela não sabe cortar o pão lá do Outback, mas assim, não é uma inferência sobre o filho dela, é sobre situações de escola. E pra fechar esse vídeo aqui, pra ele não ficar extremamente longo, o negócio do risinho. Não sei qual é o estado de saúde mental desse professor também, mas anos atrás, tinha um perfil, assim, na comunidade escolar em que eu trabalhava anos atrás, tinha um negócio dos estudantes, dos mais novos aos mais velhos, ficarem rindo parecendo uma hiena a aula inteira de qualquer diabo que acontecia ou que não acontecia. De novo, não estou dizendo que é o caso do filho da moça do vídeo, estou relatando uma situação sobre risinhos. E chega um momento que essa porrada de risinho fora de hora, em momento inadequado, né? Enche o saco. E aí, nesse horário vago, eles passaram na porta de uma sala e riram da aparência duvidosa do professor. Aí, queria muito saber que aparência duvidosa é essa. Foi a mesma coisa que eu falei, também quero saber. Que aparência é essa? Descreva pra gente. Uma vez, voltamos à questão do bullying como um termo guarda-chuva para esconder outros tipos de violência. Vamos pegar aqui e aí uma situação hipotética, né? Temos um estudante que ele ri porque ele acha que o colega de turma dele é um esquisitão. Aí você vai ver quem é esse colega de turma. Esse colega de turma tem alguns diagnósticos ali. É um garoto TEA, é um garoto DEPAC, é um garoto que tem uma dificuldade de comunicação, de verbalização. E aí esse outro estudante ri porque ele é esquisitão. Você percebe aqui que o bullying, na verdade, é capacitismo? Uma outra situação, uma menina, uma estudante faz sucessivos comentários sobre o corpo, sobre o peso de uma outra colega. E vocês percebem que esses comentários todos, eles são ligados à pressão estética? E se for, de fato, um outro estudante gordo, a gente tá falando de gordofobia, sim, e não necessariamente de bullying? Ou, em um outro caso, a gente tem ali vários comentários sobre o cabelo de um estudante. E nossa, mas seu cabelo tá sempre desarrumado, né? Nossa, mas nem que quando você passa gel, esse cabelo abaixa. E aí, depois, essa pessoa parece com um cabelo alisado. Antes, um cabelo crespo. Antes, um cabelo cacheado, que nem o meu aqui, ó. E aí, vocês podem ver que aqui fica uns cabelinhos aqui pra cima, ó. Tá crescendo, é cabelo cacheado. Se eu colocar uma presilhinha aqui, vai prender. Mas depois de um tempo, vai subir uns cabelinhos. Normal, meu cabelo é assim. É o meu cabelinho, que nasceu assim. Aqui, ó, nasceu assim. Mas depois de vários comentários, um estudante ali da adolescência, cheio de segurança, vai lá e alisa o cabelo. Vocês perceberam que aqui o bullying, na verdade, é racismo? Então, tem essa questão aí com o termo, porque às vezes não é bullying. Às vezes não é perseguição sistemática, cotidiana, que tem ali já quase uma rotina de violências psicológicas e físicas. Às vezes, são esses comentários que são deslocados da situação, que acontecem em baixíssima frequência, mas que para a pessoa que está ouvindo, parece que é todo dia e que faz com que essa pessoa, de alguma maneira, se automutile ou busque meios para mudar a própria aparência, para deixar de ouvir esses comentários desagradáveis. Então, aqui não necessariamente a gente não tem um comportamento sistemático que caracterize o bullying, mas a gente tem outras formas de violência que são apagadas, que são sequer mencionadas, porque a gente tá sempre usando bullying de uma maneira torta e errônea. E aí, quando ela falava dessa aparência duvidosa do professor, eu fiquei me questionando. Descreve pra mim. Queria que descrevesse pra mim. O que é uma aparência duvidosa? Como é que se aparenta alguém duvidoso? O que é isso? Porque sempre que a gente faz esse questionamento pro adolescente, a gente vai encavucando outros probleminhas ali. A gente vai indo. Vocês conseguem me entender? Vocês que trabalham com adolescente? Total. Vocês estão me entendendo, não estão, não? Então, se a gente começa a questionar, perguntar, fazer perguntas ao problema, né? Que é o método aqui das ciências humanas. Eu já fazendo perguntas ao problema. A gente vai chegar em uns lugares bem difíceis, viu? Porque ela reclama no vídeo que o problema é que a escola poderia ter gerido ali sem comunicá-la, né? Inclusive, essa é uma reclamação que muitos pais fazem. Tipo assim, nossa, você tá me comunicando do meu filho? Não, que isso? Não, resolve aí. Oxe! E aí, vou comunicar pra quem, né? Se eu não puder falar do seu filho com você, eu vou falar com quem? Mas se a gente vai cavucando, vai chegando nos lugares bem difíceis. Que se a gente não comunica de imediato, só pra o pai lá assinar um termo de responsabilidade, tipo assim, foi desrespeitoso com o professor. O desrespeito, tava rindo do professor, o que já é grave, tá? Eu acho grave. Eu acho muito grave. Mais uma vez, se faz com uma figura de autoridade, o que não faz na surdina?
Aqui a tratativa que eu tenho com os meus adolescentes, eu moro em Brasília. E aqui teve um caso em 1997, que é o caso do indígena Galdino, que foi queimado vivo numa parada de ônibus. Todos meninos não, né? Alguns já eram adultos. Tinha um que era adolescente. Todos de escolas particulares aqui do DF. Todos classe média alta. E aí eu gosto de pesar a vibe em sala, eu gosto. Quando vem com esses papinhos, mas ai, foi só não sei o quê. Foi só não sei o quê, hoje, amor. Mas se eu não te der esse corte aqui agora, um corte de consciência, o que vai ser daqui a 10 anos? Exatamente. Por isso que não dá pra ficar relativizando na hora de dar esporro em adolescente e criança. Ai, mas ele é só um adolescente. Ai, mas adolescente fala. Não é pra relativizar. É pra falar duro. É pra ser firme. Não é pra fazer isso. Que absurdo que isso que aconteceu. Não é pra ficar. Ai, mas adolescente fala. Porque isso, tudo que acontece, que aconteceu até agora, que a gente viu viralizado, é ela tentando relativizar ou minimizar. Ou, ai, mas é. Ai. E a sensação que dá é que tá sempre tentando passar um pano. Em vez de ir e ser pontual com o próprio filho, sabe? Se eu não te der limite agora, o que vai ser daqui a 15 anos? Se eu não te der um limite aqui agora. Se eu não te der esse corte, que é seco, que tem que ser duro, tem que te fazer repensar. Isso. E se eu ficar nessa do tipo assim, ai, que besteira, né? Coisa de criança. Sim, gente, tem coisa que é de criança, tem coisa que é da idade, tem coisa que é da adolescência, tem coisa que é violência. Tem coisa que é falta de limite. Tem Falta coisa de que é respeito. falta de educação. Isso. Então, assim, vamos dar os nomes certos para as coisas certas. Vamos sempre que possível estar pensando ali em por que a escola ajuda dessa maneira. Claro, tem escola que erra. Não vamos negar isso. Mas vamos estar evitando. Porque no final do vídeo ela até diz assim, quer praticar bullying? Só não faz esse negócio chegar em mim. Usando o termo erroneamente ou usando ele corretamente. Essa é uma frase muito ruim. Muito. Uma fala muito ruim, assim. Poderia passar horas aqui explanando por que é ruim, mas o vídeo já tá longo. Na minha época era... Mas eu acho que todo mundo entendeu porque é ruim, né? Acho que já tá bem claro aqui porque que essa frase dela foi péssima. Enfim. E aí, a gente viu até uma mãe que foi comparada com ela aqui, falando, gente, pelo amor de Deus, não me comparem. Eu vou até assistir aqui que esse vídeo é bom, antes da gente ir pro próximo pronunciamento dela aí. Bora lá. A Dora que fez um vídeo, ela é mãe, inclusive já compararam a nossa maternidade várias vezes, porque nós somos incisivas e tudo mais. Eu não a conheço a Essa família influenciadora se chama Pietra VM, tá, gente? dela, não conheço como é o dia a dia dela, eu não conheço nada sobre ela, mas o pouco que eu vi nesse vídeo que ela postou a respeito do filho dela, das atitudes do filho dela na escola, e a visão dela sobre tudo isso, me fez ter certeza que eu jamais quero ser comparada. Pra quem não está entendendo, uma influenciadora que é mãe contou que a escola ligou pra ela contando que o filho e o amigo estavam andando pelo colégio. Isso a gente já sabe, vamos avançar, porque a gente já sabe a história. Cresci como uma professora dentro de casa e sempre me orgulhei muito da minha mãe. Ela sempre amou o que ela fez, ela dedicou mais de 20 anos da vida dela sendo professora. E me preocupa muito ver essas gerações de mães que não conseguem entender o quão difícil é ser professora hoje em dia, o quão difícil é ser uma instituição escolar hoje em dia, porque os pais estão perdendo completamente a noção. Essa mãe deveria sentir vergonha do que o filho fez. E não só por zoar. Bullying de qualquer forma, para qualquer pessoa, não é legal. Só que você fazer uma brincadeira de mau gosto com um professor que está sendo muito mal pago para educar o seu filho, lidando com esse tipo de situação, e você ainda achar ruim que a escola te convocou para ir até lá. Você deveria sentir vergonha disso. Você não deveria nem falar sobre isso na rede social. Não é normal, não é engraçado. E é isso que eu falo. É isso que eu falo. As pessoas, elas postam as coisas em rede social e aí depois elas não aguentam o rajadão e elas escolheram postar aquilo. Elas escolheram, elas optaram, elas pegaram, ela gravou esse vídeo, ela subiu, ela olhou e falou, nossa, que legal, vou subir esse vídeo. Foi uma escolha. Uma péssima escolha, inclusive. Porque se ela quisesse fazer um vídeo sobre isso, aconteceu isso. Meu filho fez uma grandíssima merda. E eu, obviamente, responsabilizei ele, conversei com a escola, fui até lá, falei, não, vamos, ele tem que aprender sobre isso, vai ter alguma punição, o que a gente vai fazer aqui? Ela deveria, esse negócio de, ai, mas de adolescente faz isso, mas não é toda hora minimizando, ai, que ódio, gente, desculpa, eu sei que eu tô me repetindo, mas dá raiva. E as crianças e adolescentes de hoje em dia não respeitam os professores, não entendem quão difícil é trabalhar muito para receber pouco. Você é influenciadora, você sabe que você recebe muito. Você recebe muito, 3 vezes mais que essa professora, provavelmente. E não passa um pingo da humilhação e da falta de respeito que eles passam. Dependendo dessa fisionomia duvidosa, eu acho que não seria nem motivo de rir. Então, assim, eu posso te dizer com clareza, o que o seu filho fez foi uma puta falta de... Não é nem dependendo não, né? Porque eu acho que qualquer coisa de aparência dos outros não é legal de você respeito. Você está sendo extremamente conivente com isso e ainda não tem vergonha na cara de postar e achar que tem razão. Vocês deveriam se envergonhar e pedir desculpa olhando no fundo dos olhos deles, tá bom? E é isso. Um beijo na bunda, tá segunda. Tem uma influência... Pois é.
Ela que também foi bem assertiva. E aí ela voltou, né? Porque mandaram uma resposta aqui pra ela, a mãe, né? Falando, tem coisa que fica complicado passar pano. A escola tá certa e educar um ser humano não é ensinar a dar bom dia pro porteiro. Tipo assim, não é só ensinar um ser humano a dar bom dia pro porteiro, né? Educação é muito mais que isso. E aí ela respondeu aqui isso. Bora lá. Atualizações sobre a ligação da escola do Guilherme. Por que tá em vezes 2? Ah, tá normal, gente, a velocidade. Eu quero falar com vocês um assunto muito sério. Hoje pela manhã eu falei pra vocês que a escola havia me ligado e tudo mais, falado que o Guilherme Não tá rápido, tá, gente? É porque tá na velocidade normal, mas eu acho que ela avançou pra não ficar tão longo. tava rindo da cara de um professor junto com outros alunos e tal. Enfim, eu vou tentar ser o mais rápida e objetiva nesse vídeo para fazer com que vocês entendam alguns pontos. Primeiro, não é normal rir da cara de um professor, é óbvio. O professor ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. A questão que eu mais falei é sobre a falta de autoridade que as escolas têm hoje em dia em lidar com alunos, adolescentes, crianças. Mas que porra! Que saco! Ela não consegue. É tipo assim, acontece uma situação e aí ela tem que tentar puxar um problema de outro lugar. Aceita que o problema é seu. Esse é um problema seu. Para de ficar tentando responsabilizar outras coisas e outras pessoas e outras questões pra tentar desfocar do problema, que foi o que o seu filho fez. O problema foi ele. Sim, seu filho foi o problema. Ponto. Para de ficar tentando achar caminho e fuga pra tentar minimizar. E também a escola poderia ter resolvido lá. E também as coisas não são assim. E também as pessoas falam uma das outras. Para de minimizar a merda que seu filho fez. Gente. E afins. Só que isso eu sei que que responsabilidade disso não é só da escola, né? Se a escola toma qualquer ação, ela sai como, nossa, super errada. Então eu sei que isso não é só responsabilidade da escola. Ponto. Eu entendi isso e eu entendo que a escola tem as suas limitações. Mas acho sim que falta autoridade. Ponto 2. Não é normal. Não acho que falta autoridade. Acho que hoje em dia é muito complicado uma escola ter muita autoridade em relação, porque pode ser considerada uma escola abusiva, pode dizer que tá passando do limite. A escola tem sim que incluir os pais na maioria das situações, porque parte da educação dos pais foi exatamente o que eu tinha dito. Rir da aparência de ninguém. Só que venhamos e convenhamos. Todo mundo ri e comenta da aparência de alguém. Não! Que maluquice é essa? Para de achar que todo mundo é igual a você. Não! As pessoas não fazem isso. Entenda que nem todo mundo é igual a você. Não, as pessoas não fazem isso. Não fazem. Todo mundo faz isso. Todo mundo. É uma régua, uma verdade absoluta que eu não consigo entender. E ela fala tudo, gente, com uma certeza tão grande. Sai as maiores atrocidades da boca dessa mulher e ela fala com uma certeza muito grande. Não é todo mundo. Para de colocar todo mundo com a régua da sua cabeça. Como se todo mundo fizesse o que você faz só porque é normal na sua vida, em volta das pessoas que você conhece. Não é normal falar da aparência das pessoas. E se alguém tá falando, você não deveria estar normalizando essa pessoa estar falando da aparência das outras pessoas. A questão é, quando eu falo não ser pego, você não faz isso na cara da pessoa. Você faz isso no off. Às vezes você faz um comentário tipo, a pessoa é desprovida de alguma coisa. Você faz isso no off com seu amigo e tá tudo bem. Agora, se você falar pra mim, porque eu não comento da aparência de ninguém. Eu não falo da aparência de ninguém. Porque eu acho que a gente tem que falar, mentira. Não. Às vezes você é falsa com aquela sua amiga que faz um monte de coisa. Ai, meu Deus. Ai, você... É que ela não tem um argumento sólido. Uma coisa é você ter um problema com uma pessoa, você achar que uma amiga sua foi falsa com você e você falar pra outro amigo porque você quer desabafar. Isso é uma situação, você não tá falando do aspecto físico, você não tá gongando uma pessoa, humilhando, botando a pessoa no lixo. Você tá contando uma situação. Isso realmente todo ser humano faz, a gente comenta sobre situações. Ou com psicólogo, com a nossa família, com nossos amigos. A gente comenta de outras pessoas pra outras pessoas. E isso sim é normal. Agora, falar da aparência das pessoas, rir da aparência das pessoas, isso não é normal. Não é normal. Pra você. Então toma vergonha na sua cara que você fala mal da sua família inteira. Entendeu? Então é mentira. Todo mundo comenta de alguém. Todo mundo comenta alguma coisa. Seja da aparência, seja do caráter, comenta de alguma coisa. É que comentar é isso que você não pode colocar tudo no mesmo balaio. Você não pode colocar tudo na mesma situação. Não é igual. Você entende que esse argumento não é um argumento burro, desculpa. É um argumento que na minha cabeça é burro. Não tem como você dizer que é a mesma coisa, porque não é. Não é você falar de uma situação, comentar de uma situação, falar de uma pessoa, de você falar da aparência da pessoa, ficar gongando a aparência da pessoa como se a pessoa fosse um lixo, entendeu? Não é normal, né? As pessoas não fazem isso. Não é todo mundo que faz isso, não. Então não cabe a nós aqui colocar os adolescentes, esperar que os adolescentes sejam maduros a ponto de não zoar ninguém. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo já passou pela adolescência, todo mundo já foi zoado, todo mundo já zoou. Então vamos entender, tipo, a linha de raciocínio deles. Eu sou mãe. A gente... Não.
Não, é que o seu argumento não faz sentido de novo. A gente sabe que a adolescente, eu errei como adolescente, eu erro como adulto, a gente erra como ser humano, normal. Só que a gente tem que ser pontuado em referente aos nossos erros e a gente precisa saber que aquilo é um erro. Dizer que é parte da adolescência fazer isso. Não, não deve ser parte da adolescência, porque é por causa disso que acontecem situações de bullying, situações de violência. Então não tem que normalizar. Eu acho que se talvez meus pais tivessem sido mais presentes em muitos aspectos, outros pais, isso não teria acontecido. Se certos pais não tivessem agido talvez como você agiu, muitas questões de violências futuras podem ser evitadas. Então, falar, filho, não é pra falar da aparência das pessoas, não é normal falar da aparência das pessoas. Eu sei que você não sabe o que é certo e errado porque você está crescendo, mas isso não é legal. Isso não é maneiro, isso não é certo, tá? Você não tem que fazer isso, não. E se eu descobrir que você fez isso de novo, vai ficar sem celular, vai ficar sem computador, vai ficar de castigo. É educar o seu filho. Entendeu? Mãe de adolescente, não dá pra eu punir o meu filho toda vez que ele tiver uma atitude que eu Sim, dá pra punir o seu filho, sim. tive no passado. E não é porque você teve que você é uma santa. Você não acha que você fez errado? Você não acha que você fez merda? E aí você... Você viveu, você quer que seu filho viva todas as merdas que você viveu? Porra, se você pode evitar, vamos ensinar. É o mínimo que as pessoas pedem. Então eu preciso sentar e conversar com ele. Não é normal rir da aparência do outro, mas você faz isso o quê? No off. Você faz isso no off. Porque Meu Deus do céu, meu Deus do céu. você faz que eu sei. E ele também vai fazer que eu sei, porque ele é adolescente e tá tudo bem, ele vai viver a adolescência dele. É isso. Ponto mais importante de tudo. A escola me ligou. A gente fez uma chamada de vídeo. Eu entendi qual que foi o contexto da situação, entendeu? Foi um contexto ruim, não foi algo... Ou seja, provavelmente deve ter sido um contexto de preconceito, né? Não tá deixando claro aqui, não. Estamos supondo também, legal, foi algo assim... Foi algo ruim. Não vou entrar tanto em detalhes, mas, por exemplo... Talvez não queira entrar em detalhe, porque sabe o quão ruim é, né? Mas vamos lá. Uma pessoa, ela é magra demais. Aí os meninos Isso vão me lá... irrita também, gente. A pessoa começa a falar um negócio e não fala tudo. Você não quis abrir a fofoca pra internet? Você não quis botar um vídeo? Então você já conta a porra toda. Ou então não abre a porra do vídeo e não posta o negócio. Entendeu? E, tipo, zoam isso. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas, digamos que seja isso. Não é algo a ser falado, entendeu? Você não fala, você não zoa o corpo de alguém pra essa pessoa, você não deixa ela constrangida nem nada do tipo. Mas Resumo nas da costas ópera. tá tudo bem, né? Uhum. Conversei com a escola, falei com a escola tudo o que aconteceu, sabe? E ainda a escola me falou que tinha a filmagem, as câmeras, eles estavam brincando e dando risada, mas tipo, não tinha vídeo, não tinha áudio dos meninos falando nada. Tudo que aconteceu foi tipo assim, o professor se sentiu de uma maneira, vendo os meninos tendo uma atitude. Os meninos tiveram uma atitude que não era pra ter. E a escola tomou uma ação mediante a isso, mediante ao que o professor reportou. Aí eu falei... Cara, eu não sei que situação foi, tá? Mas isso me recordou uma situação de... Não sei se é trejeito a pessoa mexendo e aí eles mexeram igual o professor, sabe? E aí isso desencadeou coisas que ele também já vivenciou. Enfim, não sei. Tô tentando aqui entender o que ela tá falando. Assim, bom, o que eu quero saber? Existe um áudio, algo gravado que mostre o que eles falaram? Não estou invalidando jamais a forma como o professor se sentiu. Só ele sabe como ele se sentiu, entendeu? Mas eu quero saber se existe um áudio a ser gravado, porque eu quero usar isso também na minha conversa com o Guilherme. Aí eles falaram que não, que o que existe é, tipo assim, uma dedução do que foi falado, né? A forma como o professor se sentiu. Aí eu falei assim, mas aí a gente precisa ter um cuidado também. Novamente, não invalida a forma como o professor se sente. Mas tá vendo toda hora tentando defender. Meu Deus do céu. Mas a gente não pode trazer pros meninos todo o peso de tudo que ele já passou na vida dele para uma ação dos meninos. Os meninos precisam ser punidos, eles precisam ser chamados, precisa ser chamada a atenção. Mas tudo isso acontece por falta de conversa das pessoas. Por falta de... Exatamente por isso que esse professor talvez tenha passado por tudo isso. Eles, claro, tem que existir uma punição, mas a gente não pode, por exemplo, trazer pra eles todo o histórico do que o professor passou com outras pessoas, como se eles fossem culpados por isso. Às vezes, tipo assim, o professor... Mas quem tá dizendo isso? Quem tá dizendo que eles são culpados por tudo que o professor passou? É que eles reproduziram uma coisa que esse professor já ouviu de outras pessoas. Então eles também praticaram uma questão ali violenta com aquele professor, da maneira que eles se comunicaram. Ninguém tá dizendo que eles são responsáveis por tudo que o professor passou. Tá vendo como ela tenta defender? Esse argumento não faz nem sentido. Faz nem sentido isso que ela falou. Sentiu assim, mas não foi essa a intenção. Foi tipo alguma zoeira. E, novamente, gente, pelo amor de Deus, não é uma defesa. É que tudo que você fala soa como uma defesa. Só responsabilize seu filho. E faz ele pedir desculpa e acabou. Para de ficar tentando. Porque a escola poderia não ter me chamado. Porque não sei o quê. O que aconteceu? Isso aqui é o que aconteceu. Então, isso aqui é o que você vai resolver. Para de ficar tentando achar mini problema. Mas a gente também não pode. Mas a escola também não... Mas não sei... Tá sempre tentando puxar uma carta. Tá sempre tentando dar o reverse do Uno.
Meu Deus, aceita. O problema dessa situação foi o seu filho e o amigo dele. Esse foi o problema da situação. Foi esse o problema. Porque se eles não tivessem feito isso, você não teria sido chamada, nada disso teria acontecido, não teria reverberado os traumas do professor, nada teria acontecido se não fosse o seu filho e o amigo dele. Então de quem é o problema? O do seu filho e do amigo dele. E de quem agora vai resolver a situação? Você, como mãe responsável. Acabou. É isso. É simples. Deles. Eu acho que eles têm que ser ensinados, eu acho que eles têm que ser conscientizados, eu acho que eles têm que ser punidos. Então pronto. Mas eu acho também. Não usa mais a palavra mais. A gente não quer mais você ouvindo, usando a palavra mais. Ninguém mais quer ouvir você falando mais. Mas a escola. Mas ninguém quer ouvir. A gente não quer mais. Não queremos. A gente quer que você resolva o que aconteceu. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer uma responsabilidade pra ninguém. É a sua responsabilidade que a gente quer ouvir. Tá? Ninguém quer você terceirizando nada. Bem que a gente não pode virar e colocar neles um peso que talvez eles não tenham. Talvez não, tenho certeza, porque eles não são meninos ruins, são meninos bons, entendeu? Mas toda mãe acha que o filho é incrível. Nunca vou ouvir uma mãe falando que o filho é um arrombado. Ninguém vai falar isso. Entendeu? Ninguém vai dizer isso. Ninguém vai falar isso. Toda mãe acha o filho ótimo, acha o filho incrível, acha o filho maravilhoso, vai elogiar, vai falar, né? Vai vender o filho da melhor maneira possível. Então, assim, não adianta você usar isso como argumento. Eu conheço meu filho. Você conhece o que ele mostra pra você. Porque no final de contas, nenhum ser humano, a gente não conhece a cabeça 100% de nenhum ser humano. Nem de parentes nossos, tá? Isso é com certeza que você pode ter. As pessoas são... Cada ser humano, só a gente se conhece. O Guilherme, ele me ajuda muito no dia a dia, quando eu preciso ter qualquer cuidado com a minha mãe. O Enzo é um menino extraordinário. Então, assim, são pessoas que eu conheço a índole. Então, eu tô falando sobre pessoas que eu conheço. E não estou falando que eles não têm que ser punidos. Aí o diretor falou assim, não, eu concordo, o professor inclusive mostrou essa preocupação e tudo mais. Resumo da ópera. Os meninos vão precisar fazer aí um trabalho, entendeu, voluntário, pra compensar essa atitude e pra se conscientizar em relação ao bullying, o que eu acho válido. Porque, novamente, eu nunca normalizei o bullying. O que eu farei? Não, eu normalizei sim, porque eu acho que deveria ser mais normalizado. Mas... Desculpa. Não é possível. Essa mulher parece que saiu de um esquete. Não é possível. Não é possível. As coisas que ela fala um negócio e daqui a um segundo ela se contradiz. Mulher, você volta atrás, você fala um negócio e você já volta atrás do que você acabou de falar. Mas o que eu falei sobre o bullying é que era menos chato quando as pessoas não enxergavam todo esse problema. Só que, gente, eu tô falando do meu local de fala. O meu local de fala não doeu tanto. É fácil. Então você para de olhar só o seu local de fala e você começa a enxergar as coisas fora da sua bolha. Porque talvez o seu problema seja esse. Enxergar as coisas só a partir da sua bolha e da sua ótica. Eu acho que o bullying tem que ser normalizado. Eu acho que o professor tinha que ter feito um bullying com o meu... Você sabe o que é isso? Mas é porque eu sofri. Você não sofreu nada. Porque se você normaliza isso nesse aspecto, é porque você não sabe. Então, começa a enxergar o lado do outro, conversa com gente que passou por isso, começa a abrir seu horizonte, para de ver na sua bolha. Sai dessa sua cabecinha, porque não é possível. Eu falar que o bullying não doeu tanto, mas uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, nela doeu muito. Primeiro que então, isso nem é bullying, né? Isso daí é crime. Aí vamos lá, porque isso daí já não é bullying, é crime. Porque racismo não é bullying, é crime, amor. Tanto eles falavam, você é seca, você é magrela, porque você é seca do Nordeste. Eu tava cagando, eles podiam falar o que eles quisessem, eu podia comer o que eu queria. Doce a hora que eu queria, entendeu? Então em mim não doía. É por isso que pra mim bullying é normal. Mas pra uma pessoa que sofreu racismo, por exemplo, não é. Doeu. Então, vamos aos fatos. Vou falar rápido. Então não vamos normalizar o bullying. Então se você sabe que o bullying doeu em muita gente, por que você tá falando que... não, eu normalizei sim. As pessoas falam... Por quê? Já tô falando demais. Eles vão fazer um trabalho pra se conscientizar em relação a tudo isso. Eles têm que entender que não é assim. Eles não podem constranger uma pessoa dando risada ou qualquer coisa do tipo. Tipo, é besteira. É besteira. Mas eles poderiam ter feito isso ali, entre eles, escondido. Entendeu? Mas você tá ensinando eles a fazer escondido. Gente, pelo amor de Deus, para de falso moralismo. Todo mundo fala mal de todo mundo por trás. Não! Entre aspas, assim, todo mundo faz um comentário ridículo por trás. Você faz algum comentário por trás que você seria cancelada com certeza. Então vamos aceitar isso primeiro. Vamos aceitar que a gente não é perfeito antes. Aí depois a gente julga o outro. Amiga, ninguém é perfeito, tá?
Mas certas coisas que machucaram muito a gente, eu fui uma pessoa que eu ouvi piadinha, às vezes as pessoas não falavam na minha cara, eu ouvia nos corredores. Quando você sofre uma coisa assim, você tem um cuidado absurdo com as outras pessoas e você não pratica esse tipo de coisa porque te doeu em um lugar muito específico. Então talvez você naturalize muito e acha que todo mundo faz isso, porque exatamente, você não viveu o que é o bullying de verdade. Então não adianta você agir como se todo mundo fizesse isso, porque não, as pessoas não fazem isso. Eu sou uma pessoa que eu não faço isso. E quando eu fiz isso, eu mesmo me sentia mal depois. Eu falava, putz, mas eu passei tanta coisa. Então assim, hoje, pra mim, cogitar falar mal da aparência de uma pessoa, ficar gongando as pessoas, não existe. Não existe. Já fiz no passado? Já fiz. Hoje, pra mim, é uma coisa inconcebível. Porque é isso, a gente vai aprendendo as coisas, a gente sabe o lugar que machucou a gente e a gente se coloca no lugar do outro. Se a gente é uma pessoa que quer evoluir, a gente tenta se colocar no lugar do outro. Erro em outras coisas? Óbvio. Erro, estou em aprendizado. Mas eu acho que é entender o que dói na gente e o que pode doer no outro. Não é nem só o que já doeu na gente. O que às vezes dói no outro sem a gente ter nem a noção. Que é o que você falou. Ah, eu não senti isso, mas você sabe que dói nos outros o bullying. Então por que você fica... Não, tem que naturalizar o bullying, tem que não sei o quê. Sabe? Não sei se tu tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer, mas enfim... Resumo. Não tô falando que eles tinham que rir ou qualquer coisa do tipo. Eu só acho que se fizesse algum comentário, não era jamais na cara da pessoa, constrangendo a pessoa, fazendo qualquer coisa do tipo. Resumo, gente. Eles serão... Nem na frente, nem atrás. Não era pra fazer esse comentário. Não é pra fazer comentário sobre o corpo das pessoas, porque não te interessa. Dessa maneira, eles vão fazer uma atividade pra se conscientizar, vão ter que estar mais cedo na escola, entendeu? Vão chegar mais cedo na escola 3 vezes na semana, ótimo, que pelo menos tá em algum lugar. Terceiro ponto. Terceiro não, que já deve estar no 50º ponto. A escola tem sempre que trabalhar em conjunto com os pais para que o adolescente, que a criança, se torne a sua melhor versão. Então você não tem que reclamar quando a escola te chamar, né, amor? Falar, ai, podia resolver isso por um tempo. Tem que chamar mesmo. Sempre um conjunto, não é um guerreando contra o outro. Então eu tô completamente de acordo com a escola. Se a escola virasse pra mim e falasse, o Guilherme vai ajudar a fazer a merenda durante 2 meses, junto com as tias da merenda. Ótimo, vai. Quem mandou? Eu não mandei ele ficar zanzando na sala dos outros, dando risada do povo. Paciência. Aí as pessoas falam, mas você fala que não gosta, que grita, e você com certeza iria brigar por ele fazer algum... Não ia, gente, vocês não me conhecem. E eu zoaria o Guilherme, sim. Eu zoaria o Guilherme, sim. Eu era a primeira pessoa que eu falava pro Guilherme, não faz isso daqui não posta foto não, que você tá bem feio nessa foto. Olha... Não, gente, eu não vou... É que assim, são tantas camadas de problema que eu não vou... Esse aqui eu não vou entrar. Aí vocês nos comentários entrem, se quiser. Quem pegou, pegou. Entendi. Fala que a foto olha isso daqui, ó, o jeito que tá parecendo... Não, tá horrível. Bom. Eu vou sair com o Guilherme e falo pra ele, você vai que chinelo horroroso? Eu vivo falando algumas coisinhas assim, ó, pra mostrar pra ele como que é o bullying de verdade. Atualizações sobre a ligação da escola do Guilherme. Eu já quero... Nossa, é que assim, eu queria tanto não ter visto nada do que ela falou. Realmente eu queria desouvir. Realmente eu queria. Enfim... Um levantamento, né, uma opinião final aqui que eu vou dar é a seguinte. Eu, por conta de toda, né, a vivência que eu tenho com a minha família e com amigas próximas e tal, professores, a instituição do colégio em si, né, a educação em si no Brasil, a gente sabe que é extremamente desvalorizada. E quando a gente lida, né, com esse tipo de, né, informação chegando pra gente, que é o que essa mãe falou, a gente começa a perceber o quanto as pessoas, às vezes, passam pano pros próprios filhos e pras próprias ações. Você, pai, mãe, que me acompanha, você que é adolescente, não normalize as atitudes. Ai, mas eu tô na idade de falar das pessoas, não sei o quê. Você vai virar um adulto, você está se formando adulto, sabe? Enxergue seus erros, assuma seus erros, pegue a responsabilidade pra si. Cara, eu fui uma pessoa merda. Várias vezes, até hoje, como adulto, eu chego e falo, caralho, hoje eu tive uma atitude bosta pra cacete. Fui um ser humano merda. Fui. Caraca, o que eu posso melhorar? Quando eu era mais novo, eu também tinha isso. Então, assim, olhar as coisas que a gente faz, se responsabilizar, parar de achar que a gente é um ser humano incrível e libado, que a gente não é. Só que o que acontece é que os pais, eles precisam sim ter pulso firme em alguns aspectos de educação. De parar de relativizar. Não, mas a escola pega muito no pé do meu filho, porque é sempre isso. Ah, a escola tá perseguindo meu filho. Não, meu filho é um anjo em casa, ele é maravilhoso. Ele nunca faria isso. Responsabilizar. Pô, meu filho foi uma pessoa ruim? Olha só, isso aqui é errado. Você não tem que falar. Pegou o filho falando no telefone, falando do corpo das pessoas? Filho, olha só, vi você falando... Não achei maneiro, não.
Você não tem que ficar falando do corpo das pessoas, não. Ela não foi maneira com você? Beleza. Você fala sobre o que ela foi ruim com você. Você peita as atitudes da pessoa. Você fala sobre as atitudes que aquela pessoa teve com você. Ah, ok. A gente fala das pessoas, sim. Agora, você ficar zombando da aparência das pessoas, do tipo físico das pessoas, da religião das pessoas, e achar que a gente fala de todo mundo mesmo, a gente fala da vida das pessoas pelo off mesmo. Não é normal. E se você acha normal, você tá com uma vida bem deturpada. Bem deturpada, amor. Tem que começar a rever aí umas coisas, porque não é normal. E você não deveria naturalizar. E se você naturalizar isso é porque você passou pouca coisa, talvez. Pra você não sentir a dor e o peso que isso pode ter. Independente da pessoa estar ouvindo ou não. Pra que você vai ficar falando de uma pessoa, do corpo de uma pessoa, se não tem nada a ver com você? Pra que você vai fazer isso? O que vai te agregar? Foda-se o que a pessoa é. Entendeu? Enfim, quero muito ouvir a opinião de vocês. Desculpe se me exaltei nesse vídeo, gente. Lembrando que, assim... Não acho que esse adolescente tem que ser, né, crucificado, né? Ai, meu Deus. Acho que sinto umas, né, na minha opinião, umas certas dificuldades e erros na postura dessa mãe, na minha opinião. Mas aí ela age do jeito que ela quiser, né? Cada um é cada um. Mas pra mim, eu vi algumas coisas bem erradas e ele realmente é um adolescente. Espero que, caso ele assista esse vídeo, ele entenda e perceba que talvez a mãe dele passa muito a mão na cabeça dele, né? Em alguns aspectos, talvez ele pense. E ela, como mãe, também reflita sobre os conteúdos que ela tá produzindo, porque a propaganda que ela tá fazendo do próprio filho tá sendo bem ruim, tá? O que tá chegando pra gente sobre seu filho tá péssimo, não sei nem como é que vai ser pra ele conseguir aí se enturmar, porque tá complicado. Porque o que tá chegando pra internet, se o povo souber de, né, começar a somar isso, não sei isso, e começar a chegar mais coisa pra gente, vai ficar complicado. Então, se puder evitar, tá trazendo informação mais, né, boa sobre seu filho é melhor, porque eu evitaria produzir esse tipo de conteúdo se eu fosse você, mas aí é a minha opinião, né? Você fica à vontade pra fazer o que você quiser. Enfim, quero saber a opinião de vocês, coloca aqui nos comentários também. Enfim, mais um videozinho, ficou enorme esse, mas espero que vocês tenham gostado, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.